Olá, meus queridos, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz com a sua presença até aqui comigo. E aí, como você está hoje, no dia de hoje? Eu estou bem, graças a Deus. Vamos para mais uma leitura de hoje. Continuando aqui 1 Tessalonicenses, esse livro pequenininho, mas que pode nos ensinar tantas coisas. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 em diante, para que a gente possa continuar a nossa leitura, amém? Mas antes de tudo, vamos orar, convidando o nosso amado professor para nos ensinar todas as coisas neste momento, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia na sua presença. Quero colocar diante de ti, ó Deus, a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Senhor, eu quero pedir, ó Deus, abra nossa mente, coração, compreensão da tua palavra. Nos ensina, exorta, consola, transforma. Amiga e amada, Espírito Santo, nos ensina todas as coisas neste momento, nos discipulando através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a sua presença, eu peço a sua confirmação, eu peço a sua ajuda neste momento, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu levei um susto aqui, caiu alguma coisa aqui no teto, por isso que eu parei um pouquinho a oração, abri os meus olhos, mas que você possa não se incomodar, tá bom? É assim, meu irmão, acontece de tudo por aqui. Para quem não sabe, eu tô na sala da minha casa, eu não tenho um ambiente apropriado, então tudo pode acontecer aqui. A gente leva susto, é a mosca que fica me rondando aqui, é o barulho atrás, enfim. Mas amém, é assim mesmo, é tudo para a glória de Deus. Espero estar agregando na sua vida. Quando o Senhor me pediu para estar fazendo esse trabalho, de estar fazendo esses vídeos, eu nunca pensei, como que eu vou fazer, onde eu vou fazer? Porque eu falei, eu vou usar aquilo que eu tenho e é o que eu faço. Muitas pessoas é impedido de fazer aquilo que o Senhor pede, porque ele fica preocupado com certos detalhes que não deveriam se preocupar. O mais importante é que a obra de Deus seja feita. O Senhor vai capacitar e, acima de tudo, o Senhor ele vai te ajudar, te ajudar a usar aquilo que você tem como uma ferramenta para aquilo que ele deseja. Amém? Bora lá para nossa leitura, chega de conversa, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Pelo que, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé, para que nenhum homem se comova por essas aflições, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Versículo 4. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vós dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós o sabeis. Por esta causa, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Então Paulo ele tinha um zelo pelas igrejas que ele ali tinha fundado, pelos cristãos que ele tinha evangelizado. Era um amor, uma preocupação se eles estavam indo bem, se eles estavam caminhando, se eles poderiam ser tentados, se desviassem. Era um amor de pastor que cuida das suas ovelhas, um amor de pai. E nós vemos hoje em dia tantas igrejas e não vemos esse amor muitas vezes. São igrejas imensas que os pastores muitas vezes não têm a proximidade com os cristãos, que muitas vezes eles estão aí crescendo sozinhos porque não tem alguém para discipulá-los. Então, nós vemos aqui diferente, Paulo com todo amor, com todo cuidado com seus filhos espirituais. Falta amor, sabe? Falta hoje amor dos próprios pastores pelas suas ovelhas muitas vezes. Muitos estão fazendo por fazer a obra de Deus, mas nós temos que lembrar
que tudo que fazemos devemos fazer com amor e devemos buscar sempre fazer com zelo a obra do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo fazia, sempre com muito zelo e amor e cuidado para com seus filhos espirituais. Versículo 6 em diante. Mas agora, vindo Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e angústia pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Versículo 10. Orando insistentemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, dirija nosso caminho até vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Versículo 13. Ao final, ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, nossos corações precisam estar firmados no Senhor. Ele precisa ser estabelecidos em Deus, para que quando vem os dias maus, as dificuldades, os problemas, a gente possa aguentar firme no Senhor. Nós precisamos estar firmados, estabelecidos no Senhor, para que possamos permanecer em santidade diante de Deus. Meus irmãos, aquele que quer ver a face de Deus, ele precisa ser santo. Como na própria palavra Deus diz, sede santos, porque eu sou santa, assim diz o Senhor. Nós precisamos viver uma vida santa, para que possamos ver a face de Deus um dia. Amém? Capítulo 4, que tem como título uma vida agradável a Deus. Versículo 1. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Quando ele fala progredir, é evoluir, crescer, amadurecer mais e mais. A vida cristã é uma vida de progresso, é uma vida de contínuo progresso, contínuo processo, contínuo crescimento até a vinda de Cristo na nossa vida, seja pela morte ou se a gente ver ele no altos céus. Então nós precisamos continuar andando para frente. O cristão que fica parado no tempo não progride, não amadurece, e nós precisamos alcançar a maturidade espiritual. Todo cristão precisa alcançar este lugar de maturidade. Por que muitos têm se desviado, se perdido? Quantos têm por aí se perdido por caminhos tortuosos? Estão desviados dentro da igreja porque não são maduros espiritualmente. Não buscam maturidade, acha que é só viver de leitinho, mas precisa ter alimento sólido para que cresça, evolua, amadureça diante do Senhor e seja firme no Senhor Jesus. Amém? Versículo 2. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O que é fornicação? Relação sexual fora do casamento. E se nós olharmos para essa palavra, hoje, os cristãos de hoje, que muitas vezes os adolescentes que namoram têm relação sexual já com seus namorados dentro da igreja. Quantos por aí estão tendo relação sexual mesmo de se dizendo crente com pessoas de fora? E uns arrumam um namorado dentro da igreja mesmo e tem relação sexual com ele. Não importa. A fornicação é um pecado terrível para Deus. E nós precisamos ser santos, sermos santos diante de Deus. E
inclui a fornicação. Devemos nos afastar disso, nos abster. Aqueles que são jovens, meu jovem, busque a santificação. Busque se guardar para o seu marido, para a sua esposa. Busque só ter um parceiro sexual na sua vida. Muitos não entendem que a sua ligação com seu parceiro seu parceiro sexual da terra não é só uma ligação terrena. Você fica ligado no mundo espiritual com essa pessoa. E quantos por aí estão com a vida destruída porque tiveram muitos parceiros sexuais e ainda têm, mesmo estando na igreja, e não compreende as maldições e destruições que tem na sua vida. Muitas vezes é porque tem relação sexual de forma desordenada aí, não tem um parceiro que deveria ter sexual dentro, como no caso dentro de um casamento, com a proteção de um casamento, para que não venha ter maldições através disso. Quantos por aí estão desse jeito? Nós precisamos viver uma vida santa, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Mas o que a gente escuta por aí? As meninas, os meninos disputando quem teve mais parceiro sexual. Eu já presenciei disputas. Eu já presenciei disputas nas festas de carnavais, por exemplo, de meninas que disputavam quantos meninos iam dar beijo, para ver quem ganhava, quem beijava mais no carnaval ganhava. Que disputa que é essa, meus irmãos? Que vida que é essa? Sabe? De uma vida banal, a vida sexual é algo tão banal para o homem hoje em dia. Nós precisamos mudar isso. Os cristãos precisam ser exemplo. Os jovens cristãos precisam ser exemplo, ter uma vida santa, buscar ter somente uma parceira na vida, não obtendo maldições através das relações sexuais ilícitas, como muitos estão fazendo. Amém? Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. O que é concupiscência? É tudo aquilo que desagrada a Deus. É um desejo desenfreado por aquilo que Deus não gosta ou Deus não quer. E nós devemos nos afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Versículo 6. Que nenhum homem oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para imundície, mas para a santificação. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escrevas, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estáis por toda a Macedônia. Mas vos suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais. Paulo mais uma vez dizendo progredir, mais uma vez dizendo avançar. Ele implora aos irmãos que continuem avançando, progredindo, crescendo, prosperando diante de Deus, evoluindo, amadurecendo. O cristão precisa amadurecer e deixar de ser criança diante do Senhor. Ele tem que deixar de beber leitinho para comer comida sólida. Amém? Versículo 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, também trará com ele. Dizemos, pois, esta voz pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens,
a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo está falando aqui que as pessoas que se dizem cristão, eles não precisam ficar tristes por muitas vezes perder seus entes queridos. Eles têm que se lembrar de que eles vão encontrar eles um dia lá no alto céus, lá nos céus, na verdade. E que quem morre, morre para aqueles que estão na terra. Mas na verdade, para Jesus, para Deus não se morre. Ele não morre, nós não morremos para Deus, somente para aqueles que estão na terra. Mas nós os encontraremos um dia, então isso tem que ser uma forma de nos consolar, de nos confortar, sabendo que um dia nós os encontraremos. Não precisamos ficar tristes. Nós podemos um dia nos assentar ainda junto lá nos céus. Podemos ainda nos ver, podemos ainda nos abraçar, eu creio, com aqueles que morreram em Cristo, porque nós temos esperança, nós não vivemos como aqueles que simplesmente morrem sem esperança, não. Nós sabemos que um dia encontraremos nossos entes queridos, nossos amados lá nos céus, amém? Então nós precisamos nos consolar com isso, para que não venhamos ficarmos tristes, agindo como aqueles que não conhecem a palavra de Deus, amém? Capítulo 5. Mas acerca dos tempos, das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Só vai se surpreender com a vinda de Cristo aqueles que não estão esperando. Os que estão esperando o Senhor, eles não vão ser surpreendidos, eles vão estar na sua posição, esperando o Senhor, esperando a vinda dele, e não vão ser pegos de surpresa. Então que eu e você possamos estar atentos, vigilantes e sempre esperando pelo Senhor, todos os dias pela vinda de Cristo, amém? Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quando fala sóbrio, significa moderado, sem excessos. Todos aqueles que estão em excessos, ele fica desatento, distraído, e ele não consegue perceber quando as coisas mudam. Então, que sejamos sóbrios, moderados, sem excessos, porque todo aquele que está em excessos está distraídos. E isso eu estou falando, meus irmãos, não somente da bebida alcoólica, eu estou falando na sua vida mesmo. Que você não esteja em excesso com a sua vida, em excesso buscando aquilo que muitas vezes não é do céu, é terreno. E aí você está distraindo, o Senhor Jesus vem, você é distraído com as coisas da terra e você fica. Que possamos estar atentos, sendo sóbrios, sendo moderados, sem excessos, para estar esperando o Senhor Jesus. Amém? Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos ignou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Então não importa se vamos dormir ou vigiar, mas que façamos isso para o Senhor, que possamos estar atentos com o Senhor e para o Senhor. Amém?
Versículo 12. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e em amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Isso é obra de quem é família. Ele adverte uns aos outros, ele consola aqueles que estão com pouco ânimo, ele sustenta os fracos e são pacientes uns com os outros. Isto é atitudes de quem é família, e nós somos família, e é assim que nós devemos proceder, amém? Versículo 15, vê que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas seguir o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Isso significa que a gente tem que estar orando em todo tempo, meu irmão, sem cessar, sem parar. Versículo 18, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não apagueis o Espírito. Quantas igrejas estão apagando o Espírito por aí? Estão mais preocupados com a hora, em acabar no horário o culto. Quantos por aí estão impedindo a obra do Espírito Santo, deixou o Espírito Santo lá fora em vez de deixar ele lá dentro da igreja, que é a igreja dele? Quantos estão apagando o Espírito de Deus, que possamos parar de apagar o Espírito de Deus em nome de Jesus. Não desprezeis as profecias, examinai a todas as coisas, retendo o que é bom. Algumas igrejas estão idolatrando os profetas, estão dando mais importância para as profecias usadas pela boca do homem do que pela palavra de Deus. E quantos estão, na verdade, desprezando as profecias? Temos que ter um equilíbrio, nem adorar o profeta e desprezar as profecias, ou desprezar as profecias, ou os próprios profetas. Nós devemos ter equilíbrio, nem amar demais e nem de menos. Devemos receber as profecias, sempre avaliar, pedir confirmação para o Senhor, nunca desprezando, mas também nunca idolatrando o profeta, esquecendo que a própria palavra de Deus é uma profecia e só buscando profecia de homens. Amém? Devemos cuidar, irmãos, porque a idolatria está dentro das igrejas. Os homens têm idolatrado uns aos outros, idolatrado os homens mesmo, as criaturas, em vez de adorar, idolatrar somente a Deus. Amém? Versículo 22. Abstém-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Encerramos mais uma carta. 1 Tessalonicenses, pequenininho. Mas é sempre assim, não importa o tamanho da carta, o tamanho do livro, mas sempre tem algo do Senhor para nós. Eu espero ter agregado aí na sua vida, que Deus possa abençoar você aí, que Deus possa te fazer queimar pela palavra de Deus, para que você possa conhecê-lo verdadeiramente, não só de ouvir falar, mas com seus próprios olhos. Amém? Fique com Deus. Curte, comente, se inscreva no canal e que você possa estar conosco no próximo vídeo que continua no 2 Tessalonicenses. Amém? Mais um livro curtinho, mas que você possa permanecer conosco, aprendendo um pouquinho de Deus, eu com você e você comigo. Amém? Fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus e até lá.